gordo, desajeitado, engraçado. Todo grupo tem um, o bobo da corte do rei, o palhaço da sala que a escola inteira conhecia pelo apelido, o amigo do bar que faz a mesa inteira rir a noite toda, e é o único da mesa que ninguém pergunta como ele tá. Em Kung Fu Panda, esse cara é o Po. Eu amo esse panda. E todo mundo despreza ele. Mas o pior é que o Po concordava com todos eles. E você já descobriu isso na própria vida. Ninguém precisou te ensinar. A risada mais alta da mesa quase sempre é a de quem carrega mais peso calado. E se você riu da descrição lá no começo, talvez seja porque você conhece esse cara. Ou porque você é esse cara. Então agora me responde. E se todo mundo te subestimou desde o início, inclusive você, o que acontece no dia em que a piada acaba? O que o bobão é capaz de fazer quando ele decide ficar focado? Entre o Po e o dragão guerreiro existem 6 degraus, e ele subiu cada um deles apanhando. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê ele aguentava todo dia um treinamento feito para ele desistir, a frase que ele confessa pro Shifu que quase todo mundo deixa passar, e o Tai Lung, o cara que treinou a vida inteira para receber o diploma de dragão guerreiro e no dia da formatura o diploma veio em branco. Mas o bobão olhou pro mesmo pergaminho e entendeu na hora, porque o Po não se resume a show de bolice, ele é você, mesmo que você não admita. Primeiro degrau, o homem que desistiu primeiro. O filme não começa com o Po, começa com quem o Po queria ser. Um guerreiro tão lendário que os inimigos ficam cegos de tanto olhar pra ele. Tão bom que luta, come e ainda arruma tempo pra fazer mistério. O sonho inteiro é narrado pelo próprio Po, com a voz mais confiante do filme. Mas aí ele acorda, e a câmera te mostra o quarto dele. O pôster dos 5 Furiosos na parede, action figure de cada um deles na prateleira. O cara conhece cada golpe, cada batalha, cada história dos ídolos dele. Passou a vida inteira estudando para uma prova que decidiu que nunca ia fazer. E aí ele desce pro restaurante. E o pai pergunta o que ele estava sonhando. E bem aqui nos primeiros minutos do filme, eles já nos entregam uma das cenas mais tristes e importantes do filme. O Po responde com... macarrão. Macarrão? E o pai quase chora de alegria. Esse era o lendário sonho do macarrão. E já emenda falando do dia em que vai passar o restaurante e o ingrediente secreto da sopa do ingrediente secreto pro filho dele. E o Po engole o verdadeiro sonho dele e serve o que o pai queria ouvir, junto com o macarrão. E aqui eu peço que você lembre desses conceitos, porque eles vão voltar mais tarde. Mas por hora, como diria o Clark, seguimos. O Po mente sobre o próprio sonho no café da manhã. E ele mente sem esforço, meio que já é tipo uma rotina pra ele. O Po fala de Kung Fu do mesmo jeito que você fala daquela carreira que você decidiu que não era realista, com um brilho no olho e a certeza de que aquilo é dos outros, sem raiva e sem drama. Ele faz isso resolvido. E resolvido é pior do que estar sofrendo, porque quem sofre ainda tá dentro da briga. Quem se resolveu já assinou o acordo de que a vida dele vai ser menor, e ainda agradeceu pela caneta. Enfim, hoje não é um dia comum. Hoje é o dia em que o Oogway vai anunciar o dragão guerreiro, e o vale inteiro sobe as 1000 escadas do Palácio de Jade para assistir. E na hora que o povo vai sair para subir as escadas, o que o pai dele faz? Entrega o carrinho de macarrão. Você vai vender macarrão pra multidão, filhão. Bora fazer money. E o Po até tenta reclamar, só tenta, mas a frase morre no meio do caminho. E ele só obedece e começa a levar o carrinho. Só que essa subida só dura uns 10 degraus. 10 de 1000. O Po, frustrado, abandona o carrinho e começa a encarar a escadaria sozinho. E repara na ironia aqui. A primeira coisa que o Po larga no caminho é exatamente o futuro que o pai tinha escolhido para ele. E quando ele finalmente chega lá em cima, desabado, sem ar e agarrado no chão, as portas do evento se fecham na cara dele. E começa a sequência mais teimosa do filme. Ele tenta espiar pela janelinha e fecham na cara dele. Tenta a brecha da porta, mas entram na frente dele. Tenta roubar a porta na base de um golpe, mas a porta ganha. Tenta um salto com vara, não dá certo. Tenta uma catapulta de bambu e descobre que a catapulta tem limite de peso. Tenta usar uma árvore de catapulta só pra ver por cima do muro por 2 segundos e despenca em cima de uma barraca de fogos. Mas nesse momento os parafusos da cabeça do panda começam a funcionar e ele cria a cadeira voadora. E é bizarro pensar que o Po gastou uma criatividade absurda, uma teimosia de ferro e o corpo inteiro pra conseguir só um lugar na plateia. Em nenhum momento passou pela cabeça dele que ele poderia ser um dos candidatos. O sonho dele já tinha encolhido tanto que só caber na arquibancada já era uma vitória. E é esse o primeiro degrau. Antes do Shifu, antes do Tai Lung, o Po já tinha perdido uma
luta, a que acontece dentro da cabeça dele anos antes do filme começar. Só que o universo tinha outros planos, porque na hora em que a cadeira de fogos finalmente acende, o dedo mais importante da China aponta na direção que ninguém esperava. Segundo degrau, o acidente. Enquanto Po luta contra uma escadaria, lá dentro os 5 furiosos se apresentam pro vale inteiro. Tigresa, garça, víbora, macaco e louva-a-Deus. Anos de treinamento de cada um deles. E no camarote, 2 mestres. O Shifu, panda vermelho que treinou os 5, e Oogway, a tartaruga de quase 1000 anos que anunciou essa cerimônia do nada, porque ele teve uma visão. A visão de que Tai Lung retornará. E lembre-se desse rosto. Por enquanto, tudo o que você precisa saber é que os guardas da prisão mais segura da China estão tomando de conta dele. E que o Shifu, quando ouviu a visão, mandou um emissário voando pra lá com uma ordem de que dobrem a segurança. E marque esse detalhe, porque esse detalhe aí vai custar caro. Enfim, chegou a hora de escolher o dragão guerreiro. O Oogway, de olhos fechados, vai passando na frente de cada um dos 5 com o dedo erguido. O vale inteiro prende a respiração. E exatamente nesse segundo, um panda em chamas cruza o céu do vale. O Po despenca não sei quantos metros e apaga no impacto. E quando enfim abre os olhos, o dedo do Oogway tá apontando pra ele. E a reação do Po é muito legal. Ele não comemora. Ele olha pra trás, procurando quem o Oogway tava apontando de verdade. E ainda explica que só subiu ali pra ver quem era o dragão guerreiro. E o Oogway acha aquilo interessante. E confirma que é você, panda. Você é o dragão guerreiro. Quê? Na frente do vale inteiro, na frente dos ídolos dele e na frente do pai dele. E ninguém ali duvida que aquilo foi um engano. O Shifu mesmo tem certeza, os 5 têm certeza, e o próprio Po tem certeza. A diferença é que a certeza deles nasceu naquele minuto, e a do Po tem anos de estrada. Ele decidiu muito antes daquele dia que a grandeza não aponta pra ele. Enquanto os mestres congelam, o vale explode. É festa, gongo, confete, o povo já erguendo o panda pra carregar ele até o palácio de Jade. O mestre desce desesperado, dizendo que isso foi um acidente. E o Oogway responde com uma das melhores frases de todo o cinema. Não existem acidentes. Mas o que foi que o Oogway viu ali? O filme meio que não responde isso de forma direta. E os fãs discutem até hoje. Tem quem leia isso como o universo assinando embaixo. Um panda cortou o céu em chamas e caiu na frente do dedo dele, no exato segundo da escolha. Para quem acredita que não existem acidentes, sinal mais escandaloso do que esse não existe. Mas tem uma segunda leitura que eu confesso que eu gosto mais dessa. O Shifu e os 5 tinham técnica de sobra e uma rigidez do mesmo tamanho. A mentalidade daquele palácio era adaptar o aluno ao treinamento, nunca o treinamento ao aluno. E o que o panda trouxe naquela cadeira de fogos foi o que nenhum currículo ensina: um entusiasmo à prova de humilhação e uma teimosia que subiu 1000 degraus, foi barrada na porta e ainda inventou uma catapulta. Talvez o Oogway não tinha visto um guerreiro pronto. Talvez ele tenha visto argila. Afinal, uma tartaruga virou o maior mestre da China. Ninguém ali sabia melhor o que dá para fazer com uma criatura em que ninguém aposta. E talvez você também já tenha tido um Oogway na sua vida. Alguém que apostou em ti antes de você mesmo. E talvez você tenha feito igual o Po, olhado para trás, procurando em quem era a aposta verdadeira. Mas nem todo mundo aceitou o veredito. Ainda naquele evento, os 5 se curvam pro Shifu e pedem perdão por terem decepcionado o mestre. E o Shifu responde com uma promessa fria. Não. Se o panda não desistir até amanhã de manhã, eu terei decepcionado vocês. E anota a data, porque a partir de amanhã o treinamento do dragão guerreiro vai ter um único objetivo: fazer o dragão guerreiro ir embora. Terceiro degrau, a surra diária. Antes do Shifu querer acabar com o Po, o filme te dá 10 segundinhos de céu. O Po entra no salão dos guerreiros e vira uma criança. A urna dos sussurros, a armadura rinoceronte voador, a espada dos heróis tão afiada que você se corta só de olhar. O Po passou a vida inteira colecionando miniaturas, e agora ele tá dentro da coleção. Então o mestre chega, e o céu acaba. A primeira coisa que o mestre faz é prender o dedo do novo aluno no golpe do dedo Uchi, o mais temido do Kung Fu. A segunda é listar na cara dele tudo o que ele tem de errado: a barriga, os braços flácidos e a higiene duvidosa. Ei, espera um pouco, agora tá pegando pesado. E ele fecha avisando que pode ser rude à vontade, porque o Po nunca vai ser o dragão guerreiro mesmo. Porque agora a promessa que ele fez pros 5 começou
começou a valer. O Shifu leva o Po pro treinamento e pergunta em que nível ele está. O Po sugere começar do zero, mas o Shifu responde que não existe um nível zero. Mas não se preocupe, 30 segundinhos depois existe o nível zero. O Po entra no circuito dos 5 e a máquina de moer panda liga. O Po começa a se equilibrar nos troncos giratórios, um peso com espinho rebate na cara dele e ele quica pra dentro de um casco de jade, feito uma bolinha de fliperama. Os bonecos de madeira devolvem cada toque em dobro e um deles até acerta as joias da família do Po. E no final de tudo, ele ainda é churrascado por uns canos que soltam fogo. O que sobra do panda se arrasta chamuscado até o mestre e pergunta: Como é que eu fui? Agora sim, temos um nível 0. E aqui eu peço que você preste atenção porque o seguinte, o circuito inteiro foi construído por 5 furiosos, pro corpo de um tigre, de uma garça, de uma víbora, com décadas de músculos treinados. O Shifu joga o Po ali dentro de propósito, no nível máximo, no primeiro dia. Cada fracasso naquele salão foi desenhado antes de acontecer. O sistema inteiro existia para provar uma tese que já estava decidida. E o Po concorda com o sistema. Ele apanha, levanta e não pensa que esse método não foi feito para mim. Ele pensa que eu não fui feito para isso. Se você já entrou num ambiente onde tudo parecia calibrado para o seu fracasso e saiu de lá culpando só a si mesmo, você sabe exatamente o gosto que esse degrau tem. E o primeiro dia ainda termina com uma pancada extra, dessa vez sem cravo nenhum. Os 5 furiosos estão subindo uma escada, comentando sobre a escolha do Uguay e zoando o Po pelas costas. O peso, a barriga e o senso de zero Kung Fu. E o Po vem logo atrás, ouvindo tudo aquilo. E ainda abaixa a cabeça para conferir se consegue mesmo ver os próprios dedos dos pés. E à noite, o golpe que dói mais do que qualquer um de todo o circuito. No dormitório, os ídolos dele, a garça constrangida pedindo para ele sair do quarto e a tigresa de frente sem anestesia nenhuma. Você desonra o Kung Fu e se tivesse um pingo de respeito por quem nós somos e o que fazemos, você sumiria. O ídolo de infância dele mandou ele desaparecer. E o Po decide ir para o único lugar do palácio onde ninguém manda ele ir embora. Um pessegueiro no alto da montanha. Um pessegueiro que ele mal sabia que era um pessegueiro sagrado. Pro Po, era só uma árvore com um jantar pendurado. E ele faz o que muita gente faz quando o mundo aperta. Começa a comer. E é lá que o Uguay encontra ele, de bochecha cheia. O Po pergunta como é que o Shifu vai conseguir transformar logo ele no dragão guerreiro. Aí despeja a lista de tudo que ele não tem. O Po não tem garra, não tem asa, não tem veneno. E até o louva-a-Deus tem aqueles trequinhos. E confessa que talvez devesse desistir e voltar pro macarrão. E o Uguay solta mais uma canetada desse filme. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Clichê? Hoje é. Mas quase todo mundo cita essa frase e quase ninguém percebe o que ela faz dentro da cena. O Po estava sofrendo por 2 tempos que não existem. O ontem, onde mora o eu nunca treinei, e o amanhã, onde mora o eu nunca vou conseguir. O Uguay aponta para um único tempo onde dá para fazer alguma coisa. E essa ideia volta nesse vídeo com outro nome, o que tá no título. O Po decide ficar. Amanhece, ele já tá no campo de treino, pronto para apanhar de novo. E aqui mora a pergunta que eu te prometi lá na abertura. O mestre quer que ele desista. Os ídolos mandaram ele sumir. O corpo perde todo dia. Qualquer pessoa sã já teria descido aquela escadaria. Mas por que esse panda fica? A resposta sai da boca do próprio Po. E eu te garanto que é a fala mais pesada do filme inteiro. 4º degrau, a confissão. O emissário volta da prisão, sozinho, depenado e com um recado que congela o Palácio de Jade. O Tai Lung fugiu. E lembra do detalhe que eu mandei você marcar? A ordem de dobrar a segurança? Pois é, foi a pena do próprio emissário que caiu na cela e virou a chave da fuga. O medo do Shifu tirou a profecia do papel. A visão só virou realidade porque ele tentou impedi-la. E é debaixo do pessegueiro que o velho mestre dá a última aula da vida dele. O Shifu chega implorando por um plano, porque ele ainda não acredita que o Po consegue derrotar Tai Lung. E o Uguay diz que o panda só vai conseguir cumprir o seu destino e o Shifu cumprir o dele quando o próprio Shifu se desprender da sua ilusão de controle. Eles entram em uma breve discussão do que podemos ou não controlar. Como por exemplo esta árvore. Eu não posso obrigá-la a me dar flores quando eu quero, nem dar frutos quando me convém. E o Shifu rebate que pode controlar quando os frutos vão cair e onde ele vai plantar a semente. E o Uguay rebate mais uma vez com mais uma canetada. Mas não importa o que você faz, essa semente se tornará um
pessegueiro. Pode desejar uma maçã ou uma laranja, mas terá um pêssego. O Shifu retruca que um pêssego não pode derrotar Tai Lung. E o Oogway diz que talvez derrote, se alguém estiver disposto a guiá-lo, nutri-lo e acreditar nele. Ele arranca do Shifu uma última promessa, a de acreditar no panda. E logo após isso, o momento final do Oogway chega. Minha hora chegou. Ele se desfaz entre pétalas e sobe com o vento, numa das cenas mais bonitas que a DreamWorks já animou. O mestre que escolheu o Po se foi, e a missão de transformar ele no dragão guerreiro sobrou pro mestre que queria expulsar ele, com um assassino a caminho. O Shifu conta tudo isso pro Po, e o Po reage como qualquer pessoa normal. Ele entra em pânico e tenta ir embora. O Shifu bloqueia a saída dele e os dois discutem. O mestre grita e pergunta o que estava entalado desde o primeiro dia. O porquê. Por que você não desistiu? Você apanhou todos os dias, foi humilhado na frente dos seus ídolos. Por que você ficou? E o Po responde. Fiquei sim, porque sempre que o senhor jogava alguma coisa em mim, ou dizia que eu fedia, me magoava. Só não me magoava mais do que ser eu mesmo cada dia da minha vida. O Po completa que ele achou que se alguém podia mudar ele e fazer ele não ser ele mesmo, era o Shifu. E é bizarro a gente escutar isso, porque ele aguentava a surra diária porque a surra era o menor sofrimento disponível. Doía menos que acordar todos os dias sendo ele mesmo. O Po não subiu aquela montanha atrás de um título, subiu atrás de uma troca. Ele queria devolver o antigo Po e sair de lá sendo outra pessoa. E é por isso que a piada dele nunca foi só piada. Quem ri de si mesmo primeiro tira dos outros o poder de rir dele. Quem trata o próprio sonho como brincadeira nunca precisa encarar o fracasso de ter tentado de verdade. A palhaçada do Po era só um seguro contra a dor, pago em parcelas diárias de si mesmo. E se essa confissão não te atingiu, meus parabéns. Mas se atingiu, continua comigo. Como o senhor vai transformar isto num dragão guerreiro? Como? 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 Eu não sei! O grito mais honesto do filme. E os dois ficam ali, cabisbaixos e sem respostas. E lá de cima a tigresa assistiu tudo. E ela decide que se ninguém tem um plano, ela vai ser o plano. E sai na calada da noite para enfrentar o Tai Lung sozinha. E os outros 4 vão atrás dela. Os 5 furiosos vão enfrentar Tai Lung. E guarda essa saída deles, porque ela volta já já. E a resposta que o Shifu não tinha pro Po aparece na manhã seguinte, no lugar mais improvável possível, uma cozinha revirada. De manhã, bem cedinho, o Shifu segue um barulho e encontra a cozinha destruída, e o Po comendo tudo que vê pela frente. Que foi? Eu como quando eu tô chateado, tá? E aí o mestre menciona que o macaco esconde os biscoitos dele na prateleira de cima. Ele dá uma leve saída e já volta, e encontra o Po lá em cima, no espacate perfeito entre os dois armários, com a boca cheia de biscoitos. O mesmo espacate que o corpo dele não conseguia fazer no salão de treinamento. O Shifu olha aquilo e a ficha cai com um barulho. O problema nunca foi o corpo do panda, era o método. Ninguém mandou o Po fazer Kung Fu ali, ele só queria um biscoito, e o corpo dele obedeceu. Então o Shifu leva ele para as montanhas e reconstrói o treinamento em cima de uma única moeda, a comida. É abdominal tentando alcançar uma tigela, flexão com um prato esperando embaixo, rodada atrás de rodada tentando arrancar comida da mão do mestre. E o Po, pela primeira vez no filme, treina de verdade. Ele evolui a olhos vistos, porque finalmente alguém parou de treinar o dragão que ele não era e começou a treinar o panda que ele realmente é. Até o exame final deles, a luta pelo bolinho. Mestre contra aluno, Hashi contra Hashi, pelo último bolinho da tigela. Já pode comer. Já posso? Pode! O Po espelha golpe por golpe e usa a barriga como arma para poder vencer a disputa. E ele segura o bolinho no ar, mas dessa vez ele devolve. Tô sem fome. O prêmio que movia ele desde a cozinha, ele recusa, porque em algum ponto daquela montanha, o combustível trocou. E um Po que não luta mais por comida, é um Po que o Palácio de Jade nunca viu. Pena que o teste de verdade não ia ser com Hashi, porque enquanto o panda vencia bolinhos, os 5 encontravam Tai Lung. Quinto degrau, o pergaminho vazio. Vamos voltar pra tigresa saindo na calada da noite. Os 5 alcançam o Tai Lung numa ponte suspensa em um abismo. 5 mestres lendários contra um cara só. E antes da porradaria, eles conversam, onde eles entregam de graça a informação mais valiosa que o Tai Lung podia querer, a de que existe um dragão guerreiro, e o nome dele é Po, e o leopardo sorri no meio da ponte. Po, finalmente, um oponente digno.
Nossa batalha será mais do que lendária! A luta em si, os 5 voltam pro palácio sendo carregados pelo Garça, paralisados. O Tai Lung venceu praticamente sem suar e ainda mandou eles de volta vivos, de propósito, como um recado. Aquilo era o cartão de visita dele. E o Shifu entende que acabou o tempo. Não tem mais treino, não tem mais preparação. E leva o Po até onde tem um dragão dourado que segura um pergaminho com a boca. E ele entrega esse pergaminho pro Po. O tão almejado pergaminho do dragão. A arma final. O segredo do poder limitado. A coisa que o Tai Lung destruiu a própria vida para ter. 20 anos apodrecendo no fundo de uma prisão de pedra, pensando nesse pergaminho. E agora ele tá na pata de um panda, que aprendeu Kung Fu na semana passada, motivado por um bolinho. Po abre o pergaminho e olha para dentro dele. Nada. Vazio. Só uma superfície dourada brilhante, devolvendo o reflexo da cara dele. E o Po dessa vez não faz uma piada. Ele simplesmente conclui de que o Oogway era só uma tartaruga velha e maluca. E o Shifu rebate na hora de que o Oogway era o mais sábio de todos nós. E o Po fala: Ah, fala sério. Claro que ele me escolheu por acidente. Tá na cara que eu não sou o dragão guerreiro. Cai na real. E olha que cruel. É a primeira vez no filme em que o Po fala do próprio valor sem colocar uma piada na frente. O personagem cômico finalmente ficou sério, na direção errada. E se o pergaminho não tem resposta, não tem plano. O Shifu manda evacuarem o vale e fica pra trás sozinho pra atrasar o Tai Lung e pagar sozinho o erro que ele fez ao criar o Tai Lung. Eles começam a descer aos degraus do Palácio de Jade para poder avisar a multidão. Os mesmos degraus que o Po subiu se arrastando atrás de um sonho, agora ele desce, só que com um carimbo que ele nunca teve antes. Porque no começo, o eu não sou capaz era a opinião do Shifu, da tigresa, dele mesmo. Doía, mas a opinião se contesta. Agora ele foi escolhido, treinou, evoluiu, abriu o pergaminho sagrado e o universo respondeu com uma página em branco. O Po desce a montanha carregando a prova oficial, assinada e carimbada, de que ele era piada mesmo, testado e reprovado. E lá embaixo, quem tá esperando ele? De braços abertos e sem um pingo de deboche. O pai dele, falando de reconstruir o restaurante, de um futuro próspero, de muito macarrão. E o Po aceita e empurra o carrinho de novo. O círculo se fecha completo. O panda voltou exatamente pro lugar de onde saiu. Você já voltou para esse lugar. Depois do projeto que não deu certo, da mudança que não vingou, do curso trancado, aquela volta em silêncio em que você agradece a rotina antiga por te aceitar de volta e odeia ela ao mesmo tempo. O caminho da descida é sempre mais rápido que o da subida e é sempre mais pesado. E aqui eu preciso dar uma pausa, porque a gente chegou no momento exato em que esse filme deixa de ser um desenho sobre Kung Fu. Tudo que você viu até agora, a mentira no café da manhã, a cadeira de fogos, a surra diária, a confissão pro Shifu, o pergaminho vazio, tudo converge para uma única cena. Uma conversa de 30 segundos entre um panda e um ganso, na frente de um restaurante vazio, sobre uma receita de sopa. É a cena mais importante do filme. E o que o pai do Po diz nela é a chave que destranca esse vídeo inteiro. E preste atenção como se fosse com você, porque eu te garanto que é com você. O Sr. Ping olha pro filho derrotado e decide que é hora de contar o segredo. O ingrediente secreto da sopa do ingrediente secreto. O tesouro da família e a herança que ele tanto avisou pro Po. O ingrediente secreto é... nada. Quê? Isso mesmo. Nada. Não existe ingrediente secreto. Para fazer algo especial, só tem que acreditar que ela é especial. A sopa lendária é uma sopa comum. Sempre foi. O que ela tinha de diferente nunca esteve na panela. E o Po pega novamente o pergaminho e abre de novo. A mesma superfície dourada. O mesmo reflexo. Só que agora ele entende. O pergaminho nunca esteve vazio. Ele estava mostrando a resposta o tempo todo. A única coisa que existe dentro dele é você. Não vem poder de fora. Não vem transformação de fora. Não existe o dia em que alguém te entrega o papel que te torna especial. Não existe ingrediente secreto. Existe o dia em que você decide. O Po fecha o pergaminho, olha para a montanha e decide subir. Só que lá em cima o Tai Lung já chegou. O aluno perfeito, o prodígio. O filho pródigo retornou à casa. E ele quer o pergaminho que o panda tá levando debaixo do braço. 20 anos de treinamento contra 20 minutos de entendimento. É essa a luta. 6º degrau, finalmente focado. Enquanto o Po sobe a montanha, lá em cima o Shifu cumpre a
a promessa do único jeito que restou, enfrentando sozinho o filho que ele mesmo criou. E apanhando, o Tai Lung passa por cima do velho mestre sem piedade. E é nesse cenário que entra sem fôlego o dragão guerreiro. Essa escada mata. O Po chega no topo pela segunda vez no filme, só que repara na diferença. Na primeira vez ele subiu pra assistir, e dessa vez ele subiu pra ficar entre o monstro e o vale. O Tai Lung olha para aquilo e ri. Um panda? Esse é o dragão guerreiro? Ele acha sinceramente que isso é uma piada. E cá entre nós, faz sentido. De um lado, o prodígio criado desde filhote pro Kung Fu, que dominou os 1000 pergaminhos e sobreviveu a 20 anos de prisão com um único pensamento: o dia em que aquele pergaminho seria dele. E do outro lado, um panda que ontem mesmo estava lutando por um bolinho. Ninguém naquela montanha apostaria no panda. E é exatamente por isso que você precisa ver essa luta com calma, batida por batida. O Tai Lung avança e atropela. Os primeiros golpes jogam o Po pra longe. E a plateia em casa pensa: essa luta vai ser rápida. Só que no meio da pancadaria, o pergaminho voa e começa a coisa mais Po do mundo. A luta vira uma disputa de bolinho gigante. O panda quicando de telhado em telhado, escorregando, se atrapalhando e mantendo o pergaminho longe do leopardo mais letal da China. E aqui eu vou ser honesto, porque tem gente que vende essa luta errado. O Po não vira um lutador tecnicamente superior ao Tai Lung. O pergaminho deu poder a ele! Ele usa barrigada, escorrega, golpe que acerta por acidente. Quem já viu o filme sabe. O que muda nessa luta não é a técnica do Po, é o estado dele. Olha a cara do panda durante a luta. Ele tá se divertindo. O mesmo cara que apanhava no treinamento e saía chorando, agora leva a porrada de um assassino e levanta rindo. Porque o medo do Po nunca foi de apanhar. A confissão dele já provou isso. Apanhar doía menos do que ser ele todos os dias. O medo do Po era ser visto. E um homem que acabou de se ver no pergaminho e não desviou o olhar, não tem mais o que esconder. E quem não tem o que esconder, não tem o que temer. Mas o Tai Lung alcança o pergaminho. 20 anos de obsessão e a coisa finalmente está na mão dele. Ele abre e o filme te dá um close no rosto dele. Confusão. Ele vira o pergaminho, nada. E o desespero sobe. E é o Po quem tem que explicar pra ele que não existe ingrediente secreto. Nunca existiu. É só você ser você mesmo. E o Tai Lung não entende isso. Ele não consegue entender. E não é burrice. É a tragédia inteira do personagem cabendo em um segundo. Porque ele passou a vida procurando a coisa errada. Porque olha o espelho que esse filme montou. O Tai Lung é o Po, de trás pra frente. Ele é o extremo oposto. Um cresceu ouvindo que era o escolhido, e ele acreditou. O outro cresceu se convencendo de que nunca seria nada, e também acreditou. Doenças opostas, com a mesma raiz. Os dois entregaram o próprio valor para um pergaminho decidir. Os estilos dos 5 furiosos se lutam por fora. Força, velocidade e precisão. O estilo do dragão é o único que se luta por dentro. E o Tai Lung treinou 20 anos. Dominou os 1000 pergaminhos. Quebrou a própria vida ao meio. Tudo por fora. Ele acreditou que existia um dia em que alguém te entrega um papel e você finalmente vira especial. E quando descobriu que o papel era um espelho, quebrou contra a própria descoberta. Já o Po atravessou ela. Não existe ingrediente secreto. Existe o dia em que você decide. O Tai Lung esperou 20 anos pela permissão e o Po parou de esperar ontem. E aí o Tai Lung entra em fúria e parte pro golpe que apagou os 5 de uma vez. O ataque dos nervos. Ele acerta o Po em cheio. 1, 2, várias vezes. O mesmo golpe que paralisou os 5 mestres lendários. Faz cócegas no panda. A gordura, a barriga e o corpo que a vida inteira foi motivo de piada. O corpo que o Shifu listou defeito por defeito no primeiro dia. O corpo que não passava no circuito é imune ao golpe supremo do Tai Lung. O leopardo perfeito bate cada vez mais desesperado. E o panda ri cada vez mais alto. O corpo que era piada virou uma arma. E o desenho da cena conta a história sozinho. Cada golpe, o Tai Lung fica mais descontrolado. E o Po fica mais calmo. Um lutou a vida inteira para provar uma coisa para os outros. E o outro acabou de parar de dever para alguém. Nessa luta, o relaxado vence o desesperado. Sempre. Até que a luta termina do único jeito que podia terminar. O Po segura o dedo do Tai Lung e o leopardo congela. Porque ele conhece aquela posição. Todo mundo que estudou Kung Fu conhece. O golpe do dedo Uchi. O mesmo que o Shifu usou para assustar o Po no primeiro dia. O Tai Lung sem acreditar. Shifu não lhe ensinou isso. E a resposta do Po é a frase mais focada do filme inteiro. Não, mas eu peguei a manha. Escaduche.
O fã de Kung Fu que estudou os ídolos a vida inteira do lado de fora da porta, aprendeu o golpe supremo do mesmo jeito, olhando, entendendo, decidindo. O único golpe 100% deliberado da luta inteira é o que encerra ela. Mindinho pra cima, escaduche. E quando a poeira baixa, quem sai vitorioso não é um panda novo, é o mesmo panda. A mesma barriga, a mesma fome e as mesmas piadas. O vale inteiro se curva pra ele e o pai abre caminho na multidão aos gritos de "Esse é meu filho!" E os 5 furiosos, os ídolos da prateleira, se curvam e chamam ele de mestre. Nada nele mudou, tudo nele decidiu. E é isso que a palavra do título significa. É isso que eu vim te mostrar aqui. Porque agora dá pra dizer com todas as letras o que é estar focado. No filme inteiro, ninguém ensina isso pro Po. O Shifu ensinou a técnica, o Oogway apontou a direção. Mas o foco apareceu no momento exato em que o Po parou de gastar energia sendo 2 pessoas. O Po do balcão passava o dia administrando um personagem, a piada pronta, o sonho escondido, o sonhei com macarrão. Isso consome tudo. E o Po da montanha aposentou o personagem. E toda a energia que se segurava a máscara sobrou pra lutar. E estar focado é isso, é existir inteiro num lugar só. O bobão sempre foi capaz, ele só tava ocupado demais se escondendo. E antes que você feche esse vídeo achando bonito e não fazendo nada, o Po deixou 3 degraus de lição de casa, pequenos, pra hoje. O primeiro deles é achar a sua piada, aquela que você conta sobre você mesmo antes que os outros contem. O eu sou um desastre com dinheiro, o imagina eu na academia, o isso não é pra mim. Você não precisa parar de fazer piada, só precisa saber qual delas é o muro. O Po levou o filme inteiro pra descobrir a dele. Você tem a vantagem de ter assistido. A segunda lição é, escolhe uma coisa a semana pra tentar de verdade. Uma só, sem aquela ironia de proteção, sem o eu vou tentar só de zoeira, sem o plano B anunciado antes do plano. O Po não venceu o Tai Lung no dia que ficou mais forte. Ele venceu no dia que subiu a montanha sem deixar a desculpa esperando embaixo. E a terceira lição é, faz uma coisa hoje. O Oogway estava certo desde o início. O ontem é a história, o amanhã é o mistério. Toda a sua vergonha mora no ontem e todo o seu medo mora no amanhã. O único lugar onde você tem mãos é hoje. Uma ação, uma mensagem enviada, uma inscrição feita, uma página escrita. Hoje. Porque o pergaminho já te mostrou o que tinha para mostrar. Não existe ingrediente secreto. Existe o dia em que você decide. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa eu te contar uma coisa. Esse dia tá com uma cara ótima de ser hoje. Esse vídeo nasceu de um pedido de vocês aí nos comentários. E nada aqui é verdade absoluta. Eu só traduzi os ensinamentos do panda mais show de bola do cinema pra gente poder refletir junto. E se você leu essa história de outro jeito, o campo dos comentários é todo seu. E é lá que sai o próximo personagem. Bom, um obrigado gigante aos membros do canal. E esses nomes estão passando na tela agora mesmo. Essa galera, junto do pessoal que mandou um pix no último vídeo, que banca as horas de roteiro. Nesse exato momento também tá passando aqui agora a chave pix, caso você queira ajudar esse projeto. Não é nada obrigatório, tudo continua de graça sempre. E se esse vídeo te entregou o valor, o like e o botão de se inscrever já me ajudam demais, vocês não têm noção. Bom, o Po ainda tinha muito degrau pela frente, mas essa é conversa para outro dia. Eu fico por aqui. Escaduche.